Bom dia, amigos. Dia 10 de junho de 2020. Eu me chamo Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Hoje nós estamos continuando essas lives, né? É o nosso encontro de número 24, né? E eu já tinha falado desde a live de ontem, né? Que a gente encerrou o capítulo 3 desse livro e agora vamos dar início ao capítulo 4. Nós estamos seguindo a sequência desse livro. Nós vamos ler o livro completo ao longo de muitas lives. Esse livro riquíssimo de conteúdo e de ensinamentos. Hoje nós vamos ver o capítulo 4, gente. O título do capítulo é assim: Estratégias da mente para evitar o agora. Esse é o título do capítulo. E ao longo de todas essas lives que a gente vai ter sobre esse capítulo, nós vamos ver tudo aquilo que nos afasta do agora. A gente vai ver minuciosamente todas as estratégias, todos os caminhos que nos afastam do agora, nos afastam de viver o momento presente e de ter uma vida com mais plenitude, né? Então, essa é a ideia central desse capítulo. Antes da gente começar, mesmo para valer, como sempre tenho feito, agradecer, né, vocês que estão acompanhando esse estudo, agradecer ao pessoal que está assistindo depois que ele fica salvo aqui no IGTV, ao pessoal que também está acompanhando pelo YouTube, né? Eu criei um canal do YouTube onde eu estou colocando todas essas lives um pouquinho mais tarde. Todos os dias eu estou colocando lá, né? Já são muitas horas, né, de estudo até o momento. Estou bem feliz com isso, né, com o avanço que esse estudo está tendo. Né? E lá no YouTube, né, para você encontrar, basta colocar canal Isaías Costa na busca, que você vai encontrar esse canal, né? O meu canal Isaías Costa. E também o pessoal que está acompanhando pelo podcast, né, que é o Para Além do Agora. Você botar lá na busca Para Além do Agora no SoundCloud ou no Spotify, você também encontra. Todos esses estudos estão lá também, né, nesse formato de podcast, que é bem bacana, que tem pessoas que preferem assim, tem gente que prefere só ouvir. Então fica essa possibilidade também. Ok, gente? Então fiquem à vontade para assistir na plataforma que vocês acharem melhor. Né? Hoje, gente, a gente vai ver o primeiro tópico, né, do capítulo 4. E o tema, né, dessa live de hoje é a perda do agora, a ilusão central. Essa é a temática. A gente vai ver o quanto é ilusório, né, você se afastar da única coisa que é o real, que é o agora, que é o momento presente. Essa live de hoje, gente, provavelmente ela não vai ser tão longa, porque boa parte do que é visto, do que é colocado aqui, a gente já viu anteriormente. Ele faz uma espécie de uma revisão de temas que já foram vistos antes. Então a gente muito provavelmente não vai se alongar tanto nessa live de hoje. Aí ela, como sempre, começa com um questionamento. O questionamento diz o seguinte: mesmo que eu aceite que o tempo é uma ilusão, que diferença isso fará na minha vida? Tenho que continuar a viver em um mundo absolutamente dominado pelo tempo, né? Ou seja, a pessoa que questiona, ela está falando tipo assim, achando que essa coisa da vivência do agora é como se fosse tipo uma filosofia barata, né? Esse questionamento aqui, né, de que parece ser uma coisa bonita, parece ser algo realmente encantador, mas que não tem utilidade prática. São aquelas pessoas que têm uma visão muito utilitarista da vida. E isso é um engano, gente, porque o agora é a coisa mais potente e real que pode existir. Quem se desconecta disso, quem acha que isso é uma balela, é que está mergulhado nesse mar de ilusões. E está mergulhado na maior das ilusões, que é achar que o agora não é o real, entende? E aí, como é que é a resposta dele? A resposta dele é tipo uma revisão do que a gente já viu. O entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento, como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo.
Essa primeira parte, gente, ele fala de forma muito simples e muito objetiva que o agora é algo que tem que ser vivenciado numa totalidade. Essa é a palavra principal, totalidade. Quando ele fala de cada célula do nosso corpo, ele está falando da totalidade, corpo, mente, alma, espírito, ele está falando de tudo isso num todo, né, conectado. Para que você consiga chegar aí, é precisar ver toda essa caminhada de autoconhecimento e de mergulho no autoconhecimento, certo? É assim que a gente precisa fazer, gente. Ou seja, isso daqui não é nada do que a gente já não tenha visto antes. Ele só mudou um pouquinho as palavras, né? Então nem tem muito que se aprofundar aqui nessa parte, porque de certa forma a gente já viu isso em lives anteriores. E aí vem um outro questionamento. Mas ainda tenho de pagar as contas. E sei que vou envelhecer e morrer, exatamente como todas as pessoas. Como posso dizer que eu estou livre do tempo? Né? Ou seja, isso daqui, gente, mais uma vez, é um questionamento de alguém que está dominado pelo racional. Ela está pensando só mentalmente, só o cabeção que está falando, né? Porque ela está falando de pagar contas. Todo mundo fala disso, né? Eu tenho que pagar minhas contas, né? E aí quando você fala esse tipo de coisa, né? De eu tenho que pagar contas, o que está atrelado muitas vezes a isso, né? É aquela fala de alguém que está tão, assim, no automático, né? Tão robotizado que ela chega até a julgar os outros, né? Quem vive, assim, quem tenta viver a partir dessa coisa do agora, né? Do poder do agora, muitas vezes é vista pelos outros, né? Pela maioria das pessoas que fazem parte dessa massa, são vistas como sonhadoras, como loucas, né? Como utópicas. Percebe como faz sentido quando você diz, não, eu tenho que pagar minhas contas, preciso pagar minhas contas. Isso que você está falando aí é viagem, é coisa de filósofo. É assim que as pessoas mais utilitaristas pensam. E por conta disso, elas não conseguem mergulhar fundo no autoconhecimento. E não só isso, elas fazem o que eu acabei de dizer, elas ficam julgando. Elas julgam aquelas que mergulham no autoconhecimento e que procuram ter uma vida mais íntegra, uma vida mais feliz, né? É verdadeiramente feliz. É maluco isso, mas é o que mais acontece, né, gente? Eu muitas vezes as pessoas falam pra mim dizendo que eu sou louco, que eu sou isso, sou aquilo. É uma coisa que é comum, já aconteceu muitas vezes comigo. É a questão de eu ter feito várias formações, né? E por conta disso, não, assim, não querer me projetar por uma coisa que ganhe muito, muito dinheiro, né? Mas eu fico pensando, pô, eu vou procurar trabalhar num lugar, numa coisa assim que eu ganhe muito bem, mas que não me realize. Eu sempre faço esse tipo de questionamento. Para mim, eu preferia estar num lugar onde ganhe menos, mas eu esteja feliz, esteja pleno, a estar num lugar que ganhe rios de dinheiro, mas que sugue a minha alma. Entende? Eu falo sempre assim, para as pessoas que me chamam de louco, que me chamam de lunático, desse tipo de coisa. Quando alguém fala isso de você, você pode ver isso como um elogio, sabia? Tem um dos textos que eu escrevi lá no blog lá atrás, falava sobre os loucos, né? De quantos loucos, nesse sentido, são importantes. Porque esses loucos são aquelas pessoas que mudam o mundo, né? Eu escrevi esse texto inspirado numa propaganda, né? Num anúncio, né? Da Apple, da empresa Apple, né? Bem conhecido, né? De 1997, no qual o escritor que fez o roteiro, né? Dessa propaganda e tal, falava sobre os loucos, né? E a frase mais impactante, né? Que hoje em dia muita gente usa até para palestras e tudo mais, é sobre os loucos mudarem o mundo, né? Porque tem uma frase que diz assim, né? Porque aquele que se acha louco o suficiente para achar que pode mudar o mundo é quem de fato muda. É muito legal isso, gente. Então, as pessoas que mudam o mundo, essas loucas, são aquelas pessoas que se conectam com o poder do agora, que vivem o agora. Esse livro ele foi escrito bem depois, assim, bem depois não, alguns anos depois desse período dessa propaganda e tudo mais.
mas é bonitinho, assim, se encaixa muito bem, né? De que o Eckhart Tolle e toda essa trama que ele coloca nesse livro tem tudo a ver com esses loucos que mudam o mundo. Então é muito legal a gente refletir sobre isso, né? E aí ele diz, né? As contas de amanhã, essa é a resposta do Eckhart Tolle. As contas de amanhã não são um problema. A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é o problema, ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal e em sofrimento. Perder o agora é perder o ser. Olha como é interessante que ele diz aqui, gente. Logo no começo ele fala: as contas de amanhã não são um problema, porque a questão das contas, se você ganhar dinheiro, você paga. Para que você resolva o problema de contas, basta que você consiga o dinheiro para pagar. Isso, para algumas pessoas, eu sei que é mais difícil do que para outras, mas está tudo dentro do campo do material, do campo do palpável. Tudo isso é realizável, entende? É muito diferente dessa questão da vivência do ser, né? De você viver a partir do ser. E a outra coisa que é super legal que ele fala, a degeneração do corpo não é um problema. Porque o questionamento fala sobre isso, né? De que a pessoa vai morrer e tudo mais. Como é que isso não quer dizer que o tempo vai passar? Aí tem um engano, gente. Uma coisa que as pessoas se enganam muito, né? De que no mundo, no universo, eu até comentei um pouco sobre isso, né? Na live que eu falei do salto quântico e tudo mais. No universo está tudo em movimento. Os elétrons, né? Dentro do átomo, eles estão em movimento o tempo todo. E o que a gente chama de tempo é essa questão do movimento de tudo. Tudo está em transformação contínua. Nós estamos em transformação contínua. Nossas células, nosso corpo como um todo. Tanto é que tem até aquela frase que todo mundo conhece, né? Filosófica, super filosófica do Heráclito, né? De que não se entra duas vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo, nem você é o mesmo, né? Quando você vai uma vez e outra vez. Fala desse fluxo da vida, de que tudo está em movimento, tudo está em transformação. Então, o que a gente chama de envelhecimento, né, de degeneração do nosso corpo, não tem nada de extraordinário. É só a questão mesmo estrutural, assim, das células, né? Uma vez a gente nasce, se desenvolve, e o processo do que a gente chama de envelhecimento é um processo natural da biologia do nosso corpo e de todos os animais. Tudo aquilo que é ser vivo no planeta, um dia definha e a gente chama de morte isso, né? Esse é o processo. Então, quando você associa essa coisa natural, esse processo biológico, com essa ilusão do tempo, você está se enganando. E você está se afastando do agora. Você está caindo nessa armadilha da mente para sair do agora. Nisso a gente já vai adentrando a temática central desse capítulo, que você está se afastando do agora a partir dessas ilusões. Essa ilusão de que você vai envelhecer e morrer, e por conta disso você se confunde a respeito da passagem do tempo. Isso é um engano, porque se trata das transformações. Tudo está em transformação. É o que às vezes as pessoas falam, né, em textos, em palestras, né, de que aquilo que é dito, pouco depois ficou no passado, né? Ou seja, o que você está ouvindo agora, daqui a um segundo, pronto, já é passado. Isso faz parte do fluxo da vida, do tempo. Percebe como isso é interessante? Essa é a perspectiva que o Eckhart Tolle está nos trazendo, do processo de movimento, de transformação, que é contínuo, ininterrupto. E aí ele continua. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica, tanto do passado quanto do futuro. Ou seja, ele fala, livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica do passado e do futuro. Ou seja, isso daqui é o que a gente falou numa live anterior, sobre o tempo psicológico. O tempo psicológico é esse tempo, né, que a gente
se fixa, né, nas nossas memórias ou se perde, né, fica perdido nas nossas projeções do futuro. E a gente não vive o momento presente, o agora. E aí a gente precisa se livrar, aprender a se livrar disso. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que você pode imaginar. Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical, de uma vez por todas. Quando isso acontece, normalmente é através de uma completa rendição em meio a um sofrimento intenso. Muitas vezes, muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la. Essa parte aqui, gente, a meu ver, é a mais interessante dentro desse primeiro tópico do capítulo 4, porque ele está falando que você se conectar ao agora e viver uma vida mais plena, ela pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer de uma forma mais branda, né, que é quando você vai buscando todos os dias um pouquinho, paulatinamente, né, você vai ganhando consciência, você vai, né, se sutilizando. Essa é uma maneira de você evoluir, né? Porém, tem a forma que eu brinco dizendo, né, que na base da porrada, né? Que é quando você tem uma mudança muito drástica, assim, algo muito sério, que faz com que você, de uma hora para outra, mude de consciência, né? E assim, quando eu estava lendo isso daqui, me veio em mente um exemplo muito bom, porque ele é super atual, né? E você pode, mesmo hoje ainda, né, assistir esse filme para poder se certificar do que eu estou falando, né? É um filme que foi lançado na Netflix muito recentemente, chamado Vendedor de Sonhos. O filme O Vendedor de Sonhos é um filme inspirado em uma obra de um grande autor, né, brasileiro chamado Augusto Cury. Né, o Augusto Cury é um dos autores mais conhecidos, best-seller no Brasil. Uma das suas obras se chama O Vendedor de Sonhos. Nesse filme, né, o personagem central, só lembrando que eu já estou dando um spoiler, a gente, ao falar isso, mas mesmo assim, gente, mesmo dando spoilers, é um filme muito bonito. Se você não tiver assistido ainda, eu recomendo porque vale muito a pena. É um filme rápido, acho que não tem 1 hora e meia esse filme. Você assiste, assim, enquanto tá, assim, fazendo até alguma outra coisa. E aí nesse filme o personagem central, né, ele teve um trauma muito grande. Esse trauma que ele teve, né, ele era um cara super, era um executivo assim de uma multinacional, era um cara extremamente rico, né? Tinha até um avião próprio, né? Ele tinha dinheiro assim a rodo, né, como se diz. Dinheiro não era problema nenhum para ele. Pelo contrário, ele era um dos caras extremamente bilionários, né? Mas ele tinha uma vida pobre. Era uma pessoa que tinha uma vida extremamente pobre, estressado, vivia brigando com seus funcionários, né? Ele tinha aquele jeito sisudo de ser, né? Enfim, não vivia. Ele sobrevivia. E aí a família dele, a esposa e a filha, eram o lado mais humano, né? Que tentava fazer com que ele aterrissasse, ele colocasse os pés no chão, na terra, porque ele vivia no mundo louco dos negócios. E acontece uma tragédia, né, que elas morrem, tanto a esposa quanto a filha. E ele se vê sozinho no mundo. E elas que eram o equilíbrio da vida dele, isso é perdido assim, ó, num piscar de olhos. E aí ele entra numa paranoia, assim, ele fica depressivo, ele passa a ter que tomar remédios psiquiátricos e tudo. E depois dele passar por essa tragédia gigantesca, ele muda de vida de uma hora para outra. E aí ele vai buscar essa sabedoria. Ele vai mergulhar, né, na grande sabedoria que está no acesso de todos nós. E a partir daí ele se transforma num grande sábio, né, que orienta a vida de muitas pessoas, né? Enfim, o filme fala muito disso, né? Ele ajuda um senhor que está prestes a se matar e pulando de um prédio. É muito bonito o filme, gente. Então, esse filme retrata muito bem o que ele está falando aqui. Algumas pessoas, muito raramente, elas acordam para a vida, para viver plenamente o momento presente, o aqui e agora, depois que leva um soco assim, enfim, a vida vira de ponta cabeça.
Mas aí a grande questão, gente, é que a gente não precisa, assim, dessa coisa tão violenta para mudar, né? A gente pode mudar de forma pacífica, de forma mais simples. O meu objetivo aqui é que você se encaixe dentro dessa possibilidade. Que é o que ele fala no finalzinho desse parágrafo. Eu vou ler outra vez, ó. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la. Esses somos nós. Eu, você, que está me acompanhando, todos nós estamos fazendo parte desse grupo majoritário de pessoas que vão evoluindo, que vão acessando o poder do agora aos pouquinhos, dia após dia. Né? Eu falei, gente, propositalmente essa coisa de ser eu, ser você, porque existe um terceiro grupo, né, que eu vou já já comentar sobre ele, né, um terceiro grupo que está totalmente alheio, sabe? Né? Você que está me acompanhando, se você está aqui, né, e está gostando desses estudos, é sinal de que você está buscando, né? Como eu comentei no outro dia, né, que é como se você estivesse grávido dessa busca, desse querer evoluir, né? Você faz parte de um grupo majoritário das pessoas que querem alguma coisa, né? Que querem mudanças, que querem evoluir. Mas existe, infelizmente, gente, um outro grupo de pessoas que são, tipo, incuráveis. São pessoas que pode acontecer o que for. Pode vir um cataclisma, pode vir um tsunami, pode vir tempestades solares, pode vir, né, enfim, uma frente fria assim que muda completamente o clima. Não adianta, pode vir o que for e como sinais, né, para uma mudança e elas continuam do mesmo jeito, impassíveis. Infelizmente essas pessoas existem, gente. E elas estão mais perto do que a gente pensa, né? Ao falar isso, gente, eu até não posso nem falar nomes aqui, mas pessoas muito próximas a mim fazem parte disso, do que eu estou falando agora. Que está tendo uma pandemia de coronavírus, tá todo mundo com o seu mundo de ponta cabeça, mudou tudo, a rotina, né, as metas e planos e sonhos para esse ano mudou tudo. A maioria das pessoas estão refletindo sobre isso, mas algumas não. Algumas estão do mesmo jeito, se não tiver piores, né? Infelizmente, gente, eu falo isso com pesar, mas é uma realidade. Existem essas pessoas. E essas pessoas, o que a gente precisa fazer dentro de nós mesmos é desenvolvermos a compaixão. Eu sei que não é fácil, mas o que a gente precisa é desenvolver a compaixão dentro de nós para que a gente compreenda que elas estão na ignorância. Essas pessoas elas estão mergulhadas na ignorância e que algum dia, né, com a misericórdia divina, elas também vão acordar. A visão mais de quem busca consciência é essa, gente. Somos todos parte de uma família só. Estamos todos mergulhados nesse planeta lindo chamado Terra, né, que espiritualmente é chamado de Gaia, e que todos nós somos irmãos. Mesmo essas pessoas que a gente considera abjetas, mas elas são nossos irmãos também. E elas não podem ser excluídas. Elas precisam ser incluídas na humanidade. Para que elas sejam incluídas na humanidade, elas precisam da nossa compaixão. A compaixão é a gente sentir um pouco do sofrimento delas, porque elas estão na ignorância. É um sofrimento, a ignorância é um sofrimento. E a gente acolhe isso. Né? Não acolher no sentido de apoiar, não é isso. É acolher no sentido de que elas estão na ignorância, mas elas podem mudar. Elas têm um coração. E que um dia ele pode ser despertado. Esse meu movimento, gente, a fazer esse estudo, né, desse livro tão profundo, de certa forma também é isso. Né? Essas pessoas é como se elas tivessem uma casca grossa, assim, que precisa ser talhada muito lentamente. Mas isso acontece. Mesmo essas pessoas que estão embrutecidas, mesmo elas também estão no processo de evolução. E ao entrar em contato com esse tipo de conteúdo, mesmo elas, né, nesse estado ainda meio grotesco, são atingidas de alguma forma. É assim que eu penso. Não só penso, como intuo, sinto isso. É muito bonito isso, gente. É muito profundo isso que eu estou falando agora. E é por isso que eu quis me ater muito mais nessa parte da sessão.
Né? O que vem depois, como eu já comentei, é um pouco de revisão, né, de coisas que a gente já passou, que a gente já comentou antes. Essa parte que eu estou falando agora é que é um pouco mais, assim, de novidade, digamos assim, em relação a coisas que eu já tinha falado anteriormente. A gente precisa tomar essa consciência, gente, de que nós somos uma união de seres humanos. Dentro da filosofia, a gente tem, principalmente no hermetismo, tem uma coisa maravilhosa que eu tenho estudado muito esses tempos, né? Que é sobre a ilusão da separatividade. É uma das maiores ilusões, gente. Inclusive faz parte de ilusões que nos afastam do agora, nos afastam do momento presente. A ilusão da separatividade, de você achar que você está separado do seu irmão. Os movimentos terríveis que a gente está vendo hoje em dia relacionados ao racismo, né, a homofobia, tudo isso, é exatamente essa ilusão da separatividade. Você não olha para o seu irmão, para o seu semelhante, como sendo uma extensão de você. Nós deveríamos nos ver uns aos outros dessa forma, como sendo extensões nossas, pessoas semelhantes a nós. A gente tem a mesma estrutura genética, molecular, tudo, de seres humanos. Né? Então não tem uma pessoa que seja superior, outra inferior, né? Uma melhor, outra pior. Não. Às vezes é difícil você internalizar isso, mas é a partir do contato com esse conhecimento que aos pouquinhos você vai internalizando isso. Esse é o meu desejo, é isso que eu almejo, né, para você que me ouve, né, que está prestando atenção ao que eu estou dizendo agora. Então é isso, gente, assim, essa reflexão, a meu ver, é a mais importante dentro dessa primeira tópica, né, desse capítulo 4 do Poder do Agora do Eckhart Tolle. É muito bonito isso aqui que ele está dizendo. E aí ele continua. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência, passamos a viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e a presença. Primeiro, você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é a presença, mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio antes de desaparecer outra vez. Isso aqui é maravilhoso, gente, porque o que ele está falando é sobre você se dar conta, né, de que você está vivo, de que você está presente, né, de que você está respirando. Né? Quando você se dá conta disso, pronto, você já entrou no estado de presença. Nessa hora, eu retomo uma prática, né, de meditação mesmo, que eu passei aqui numa outra live, que é você pegar o relógio, o seu despertador do celular mesmo, não precisa ser um despertador, hoje em dia acho que nem se vende mais. Você pega o despertador do seu celular e coloca numa hora aleatória do dia. Por exemplo, 18 horas e 51 minutos. Você bota lá nesse horário. E aí quando ele apitar, quando ele botar o alarme do despertador, para você se dar conta, onde é que a sua mente estava? Onde é que você estava? O que você estava pensando nessa hora? Nesse momento você vai estar acessando o poder do agora. Você vai, por alguns instantes, voltar ao momento presente, a estar mais consciente do agora. É muito bom, gente, esse exercício. Eu já fiz esse exercício inúmeras vezes. E por vezes eu ficava, meu Deus do céu, como eu estava disperso, como eu estava viajando aqui na maionese, né, como se diz. E né, dessa forma você vai estar exercitando esse poder do agora, a conexão com o momento presente. Aí ele continua. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Essa palavra escolhe, gente, é maravilhosa. Inclusive no livro está em itálico, né, para dar destaque. Ele colocou em itálico justamente para dar um destaque, porque o que é essa escolha? É uma escolha consciente. Né? Depois de um tempo, você conscientemente vai se conectar ao momento presente e buscar fazer com que isso cresça, se torne quase como um ato contínuo.
E aí ele continua. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos periodicamente de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Ou seja, ele fala de umas alternâncias, né? Você fica hora presente, hora você fica meio disperso. Perdemos o agora várias vezes, mas retomamos a ele. Por fim, a presença se torna o estado predominante. Né? Quando ele fala, por fim, a presença se torna o estado predominante, é o que ele chama de iluminação. Em outras palavras, ele está resumindo o que significa iluminação. É essa consciência tão expandida, que você vive completamente o agora ininterruptamente. Quem é que consegue isso? Eu nunca conheci, gente. Se você conhece alguém que consegue, que vive assim, me apresente, porque eu vou ser o discípulo assim, colado nessa pessoa. Eu nunca conheci, gente, alguém que conseguisse isso. Né? Eu nunca conheci o Eckhart Tolle, né? Mas o Eckhart Tolle deve ser uma pessoa que vive isso, né? Se ele escreve de uma forma tão profunda, é porque ele vive isso. Né? Ele é uma dessas pessoas iluminadas que vive o tempo todo conectado ao agora. Mas a gente pode, a partir desses seres iluminados, caminhando, gente, caminhando aos pouquinhos para ser um pouquinho melhor, né? Se conectar um pouquinho melhor com o momento presente. Eu acredito profundamente nisso. E aí ele vai para a parte final já, né, dessa sessão e diz o seguinte: a maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de modo breve e acidental, em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre diferentes níveis de inconsciência. Essa coisa dos diferentes níveis de consciência, de inconsciência, gente, é muito interessante, porque mostra o grau, né, de inconsciência, né, de ignorância que a humanidade como um todo vive. Né? Porque quando a gente fala desse livro, né, do Poder do Agora, a grande questão, né, como humanidade, né, pegando quase 7,5 bilhões de seres humanos, não se trata muito de seres conscientes, na realidade se trata de mais inconsciência, tentando aos pouquinhos ganhar consciência. Eu, como terapeuta, sendo psicanalista, eu me identifico total com o que ele está falando aqui, porque na psicanálise a gente estuda e aprende que o inconsciente ele domina a maior parte do nosso ser. Nós somos em torno de 90 a 95% de inconsciência e entre 5 a 10% de consciência. E o desenho que é representado é aquele conhecido iceberg, né? Você tem o iceberg, a pontinha de cima, acima da superfície, bem pouquinha, é a nossa consciência, o que está para baixo é a nossa inconsciência gigantesca, onde estão nossos medos, traumas, recalques, tudo isso. E aí, para você se trabalhar, é um longo processo, para que você vá ganhando consciência e você vá acessando, né, pela consciência, o que está por baixo desse iceberg, né, o que está submerso. É daí que vem essa coisa do subconsciente, né? O subconsciente é o que está submerso e o inconsciente. A nossa sociedade, a humanidade, é um mar de inconsciência, mas a gente está se movimentando, caminhando para um processo de ganhar consciência. Então, não é para falar de níveis de consciência, antes é preciso entender os níveis de inconsciência. E isso é extremamente interessante. É o que ele vai falar na sessão seguinte. Então, com isso, gente, a gente conclui. Nessa live de hoje foi um pouquinho mais curta, né? Porque é uma sessão pequena do livro. E amanhã, na live de amanhã, a gente vai começar a adentrar nessa parte dos níveis de inconsciência. É uma passagem bem interessante do livro que fala sobre esses níveis de inconsciência, né? Ele até coloca aqui que tem
a inconsciência comum e a inconsciência profunda. E aí a gente vai entender direitinho o que é que ele quer dizer com isso. Então é isso, gente. Nos vemos na live de amanhã. Um grande abraço e até a próxima.